Beleza, galera. Eu sou o Elton Pessoa, o nome do Lincoln sumiu ali por um tempo, mas o Lincoln tá por aqui também. No caso, também sou um instrutor aqui. O Lincoln deu aula na última vez, que foi na segunda-feira, e agora sou eu quem vai dar a aula de hoje, no caso. Mais especificamente, a aula de hoje vai ser sobre estrutura e semântica com HTML, para a gente poder focar em um pouco mais na parte, por enquanto, ainda na parte mais interna, assim, do HTML e do CSS, nessas tecnologias que envolvem a oficina web. No caso, esse aqui é o roteiro mais ou menos do que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma pequena revisãozinha da primeira aula e partir um pouco para a parte prática também. Vamos falar um pouquinho da hierarquia de texto, formatação semântica, organização de dados, estrutura de currículo, que eu quero dizer, no caso, seria um pequeno teste que eu vou fazer aqui rapidinho, só para uma pequena demonstração, no caso do curso, do conteúdo que a gente vai ver de hoje, né? E o desafio de vocês, no caso, que vai ficar, pelo menos, o que foi estabelecido aqui no nosso cronograma. Então, beleza, já imagino que a gente já possa começar. Vamos lá, no caso. Agora, voltando só um pouquinho atrás, né? Na aula passada, que foi tecnicamente a nossa primeira aula de fato, na verdade, né? A aula um, a gente viu um pouquinho do esqueleto da web, no caso. O HTML doctype, o HTML em si, head e o body. A gente conseguiu ver um pouquinho a respeito do que eles significam, no caso, informação do navegador, que é o doctype HTML, o HTML normal, que é o elemento raiz, que vai englobar tudo, o head e o body. No caso, o head contendo metadados, títulos e links, e o body, que é o corpo do documento em si. Então, já vamos para a primeira partezinha aqui. Lembrando que estamos no VS Code, a nossa IDE, deixa eu parar aqui, não? Nossa IDE, que nós vamos utilizar para poder fazer essa programação. Também tem outro formato aqui que dava para começar, mas eu acredito que a gente possa começar por aqui. Ou eu posso deixar isso aqui para depois, mas aqui a gente viu na aula passada mais ou menos como criar um pequeno arquivo HTML, um arquivo CSS, a gente cria, a gente nomeia ele e dá e faz a extensão dele, qual é o tipo de arquivo que ele é. Aqui, no caso, um tipo de arquivo HTML, aqui um tipo CSS. Lá a gente viu, na primeira aula, mais ou menos como a gente pode iniciar, de fato, a nossa programação, de fato. Se a gente vir aqui, só para... No caso, eu estou escrevendo isso daqui só para um pequeno negócio. Aqui no barra espaço, quando você clica, ele aparece algumas sugestões. Já umas pequenas dicas aqui para vocês. Essa Ctrl espaço, ele basicamente serve para te dar sugestões de fato. Então, ele vai indicar inúmeras sugestões aqui. Então, lá na primeira aula, deram a primeira sugestão no caso da exclamação. Você escrevia exclamação, opa, você escrevia exclamação e ele te dava o primeiro estrutura de arquivo do HTML. Então, você dava um enter ou clicava em cima, ele já gerava a nossa primeira base da estrutura. Então, a gente tem aqui nosso arquivo doctype, o HTML, nosso head e o nosso body. Esses aqui são as nossas tags. No caso, nossas tags, elas indicam o que são os elementos, né, que vão compor a nossa página web. Então, todos eles estão aqui. Aí, no caso, essa aqui foi basicamente a primeira base que a gente tinha para mostrar. Então, já aproveitando já para adiantar alguma coisinha aqui, para vocês não ficarem um pouco perdidos, quando a gente estava no finalzinho da aula, a gente falou um pouquinho das extensões. Hoje em dia, assim, tem extensão que faz muita coisa, né, sendo muito sincero. A gente especificamente só ia usar duas, no caso dos ícones, a do Live Server, Live Server, e eu particularmente uso a Prettier, ela serve no caso mais para estilizar aqui o nosso formato. Então, se vocês virem que meu VS Code está um pouco diferente do de vocês, é por conta disso daqui. Mas eu estou reorganizando algumas coisinhas de configuração e eu vou tentar já passar essas intenções aqui para vocês num formato um pouco mais rápido, que eu vou passar um pouquinho depois. Mas, a princípio, o que eu preciso de vocês, o mais básico que a gente vai utilizar, geral mesmo, é o Live Server. Por que o Live Server? O Live Server, ele vai criar meio que um servidorzinho ali na nossa máquina, que vai gerar e recarregar a nossa página web o tempo todo. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, aqui, vamos dizer, deixa eu entrar aqui no arquivo, área de trabalho, no caso, faculdade, oficina web, então aqui.
Então, é aqui que está minha pasta, então, ou seja, o VS Code está aqui, o VS Code está aqui, está vendo aqui o negócio, mas ele está aberto nesta página bem aqui. Para a gente poder visualizar nossa página web, a gente precisa clicar aqui, ele vai abrir, no caso, o nosso documento. Ele não tem nada, porque o VS Code está vazio, então, se eu entrar com algumas coisas aqui, se eu entrar com algumas coisas aqui, ele vai já começar aparecendo por lá. Aí eu dou um Ctrl S, dou um Ctrl R. Aí ele aparece aqui em cima. Deixa eu dar até um. Eu tenho que lembrar de aumentar a tela para vocês. Então aqui ele já começa a aparecer, apesar dele não ter nenhuma tag, porque ele está lendo isso aqui como formato de texto. Aí a gente vai entrando com as nossas tags e vamos indicando o que é os textos que a gente vai entrando. Só que uma coisa que é importante, quando você faz alguma coisa aqui, vocês podem ver que ele aparece um íconezinho branco, né? Ele indica que essa tela aqui teve uma alteração e ela agora não está salva. Então, vocês precisam dar um Ctrl S para poder salvar, aí ele some. Ou você vem aqui, né, para poder fazer um save, mas ele já indica aqui o Ctrl S. E aí, quando você dá o Ctrl Save, você precisaria vir aqui e recarregar a página. Sendo assim, por que que a gente usa o Live Server? Quando você vem aqui nas extensões... Opa, desculpa. Meu Deus do céu. Esse ícone está me irritando aqui. Quando você vem aqui nas extensões e baixa o Live Server, ele vai aparecer aqui já Disable e Unstable. No caso, ele já está instalado. Normalmente, eu acho que ele vai pedir para poder recomeçar, reiniciar o VS Code. Mas quando você baixa ele, ele já aparece esse íconezinho bem aqui embaixo. No caso, eu não consigo aproximar tanto. Opa, caso... Ok. Entrei aqui, né? Então, como vocês podem ver aqui embaixo, ele agora aparece esse sinalzinho aqui de Go Live. Quando você clica Go Live, ele começa a rodar o nosso servidor e ele abre instantaneamente a página web no nosso navegador principal. Aqui eu coloquei o Opera GX, mas no de vocês pode abrir no Chrome, pode abrir em outros locais que vocês queiram utilizar ou que vocês tenham colocado como navegador principal. Então, ele abriu aqui a nossa tela. Agora, o que acontece? Quando eu entro com alguma coisa aqui no nosso VS Code, quando eu dou um Ctrl S, ele automaticamente já recarrega a nossa página ali no nosso servidor, sem nenhum problema. Então, às vezes, quando você fizer uma alteração e não vê essa alteração, pode ser porque você não tenha recarregado a página, e é por isso que é bom você já utilizar o Live Server, porque isso aí você já poupa um tempo para a gente, não precisa ficar recarregando a página o tempo todo. Beleza, dada essa pequena... Opa, desculpa. Dada essa pequena falado um pouquinho sobre o Live Server, vamos continuar um pouquinho aqui. A aula especificamente de hoje é para falar, já para dar um foco maior nessas tags. As tags são as etiquetas, né, de fato, são os nomes, eles são o que indicam para a gente o que é o elemento que a gente está colocando. Eu fiz uma pequena imagenzinha aqui e alguns formatos de tags, mas eu vou mostrar para vocês lá no VS Code mesmo, de fato, na prática, assim, como é que funciona. Aqui nós temos aqui algumas tags principais, já começando com algumas tags de principal, seções e detalhadas, no caso as tags H1, a gente tem a tag H1 e ela vai até a tag H6. O que que essas tags querem dizer? Como eu falei, elas servem para indicar o tipo de elemento que está ali na nossa página web, no caso, um elemento aqui textual, nesse caso. Então, a gente tem, por exemplo, o título H1. Se a gente vier aqui, colocar H1, e a gente colocar aqui, Olá Mundo, a gente consegue visualizar um Olá Mundo gigante. Então, até mesmo no tamanho normal, a gente já pode perceber que ele é um pouco maior do que as demais. Se eu vier aqui com um simples Olá Mundo, normal mesmo, ele vai aparecer bastante pequeno. Então, opa, tava aqui. Ele vai aparecer bastante pequeno. Então, o H1, ele é uma tag que está indicando que esse título, que isso aqui é um título, que ele é extremamente importante. Então, ele acaba dando esse destaque e ele acaba tendo esse tamanho maior. Essas são as tags, elas servem para poder indicar e falar e mostrar na página web o determinado elemento. Então, a gente pode vir para o H2, que ele é, hierarquicamente, uma tag um pouquinho, logo abaixo da tag H1, e a gente pode ver que ela é um pouco menor do que a outra. E assim, enfim, e assim até a tag H6, no caso. Então, todas elas são desse formato. E aí você pode ir fazendo todas elas até H6, que ela é o limite máximo de fato que nós temos. Então, aí eu coloco um Olá Mundo aqui e vocês conseguem visualizar essa diferença delas para outras.
Então, hierarquicamente, a tag H1, ela é para indicar uma coisa muito mais importante, normalmente o título da página, e as outras são para outros formatos. Como eu cheguei até a colocar um pouquinho aqui, no caso, a tag H1, ela é a principal, a tag H2 e H3, elas servem para seções, e a tag H4 e H6 para alguns detalhes. Então, eu coloquei aqui nesse pequeno formato, vocês podem ver, temos aqui H1 até a 6, e a gente consegue visualizar aqui a diferença de tamanho entre elas. Essas aqui são as tags H1. E aqui no finalzinho eu coloquei uma tag de parágrafo. Vocês podem ver que ela é até um pouco menor do que a tag H6. Mas a tag parágrafo normalmente é a tag textual, que a gente vai usar para poder descrever textos e fazer textos mais corridos. Essa foi basicamente o que a gente tinha visto um pouquinho na aula anterior. Agora, tendo essa revisão, eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida ainda da aula anterior. Se vocês tiverem, podem levantar a mão ou interromper, não tem problema. Se tiverem também com dificuldade de me ouvir, me avisem também, porque eu estou gravando sem microfone no momento. Mas é isso. Então, já prosseguindo já para nossas próximas tags, no caso, de fato, a aula dessa semana, são, no caso, as tags a respeito de estilo e significado, mais especificamente da semântica e do estilo mesmo da nossa página web. Então, a gente tem aqui uma pequena tabelazinha, eu só vou apresentar, no caso, essas 4 tags aqui, desse pequeno momento, e elas são tags de visual e semântica. No caso, a tag semântica, ela é uma tag, como posso dizer assim, ela serve basicamente para indicar, ela está mais relacionada ao tipo do dado, ao tipo do texto. Então, a gente tem aqui uma tag strong e uma tag em, que no caso em é ênfase. Eu coloquei essas tags aqui porque elas na verdade, elas são mais importantes até, claro, elas dão uma pequena diferenciação ali na nossa, quando a gente está visualizando uma página web, que eu vou mostrar para vocês, só que ela também é muito importante porque ela conversa diretamente com o navegador. A gente roda nossas páginas web em navegadores, correto? E é muito importante que o navegador entenda essa página web. É importante que ela tenha mais ou menos essa noção do que é o elemento que ela está renderizando. Então, se a gente tem aqui um título H1, H2, H3, tudo mais, ela precisa mais ou menos estar de acordo com o navegador. O navegador precisa saber o que que é esse dado que está aparecendo ali no, do código, mais especificamente. Então, a gente tem aqui a tag strong, a tag en, a tag, que são tags semânticas, elas conversam com o navegador, dando maior ênfase, de fato, no tipo do texto, e a tag visual, que ela vai afetar mais, ela volta mais para o leitor, para quem está lendo. Então, temos, no caso, a tag B e a tag I, que, no caso, são bold e italic. Então, basicamente, como eu falei, tinha comentado, a tag strong, ela indica uma extrema importância para o navegador e para os leitores da tela, e a tag en, ela indica uma entonação durante a leitura, uma ênfase falada. Na prática, a gente não usa tanto isso, são mais sites jornalísticos que acabam utilizando bastante, por conta de ter, ou sites que tenham diversos leitores, normalmente, mas a gente acaba começando por elas. Aqui, no caso, já são outras tags. Já, no caso, são as tags de lista, que meu colega havia falado anteriormente na aula passada. E a gente tem aqui já um pequeno exemplo, que eu espero que vocês estejam conseguindo ver aí, mas são as tags de lista, no caso são 3, e a gente tem aqui, basicamente, como eu falei, são tags de lista. O objetivo delas é montar uma pequena lista. E aí a gente tem aqui, no caso, 3 tags, a Honored List, Order List e List Item. Já vocês vão perceber, provavelmente, que mexendo com HTML, ele acaba utilizando bastante o inglês. Então, se você tem já uma pequena facilidade com o inglês, muitas das coisas ficam meio que automáticas, ficam bastante intuitivas aqui no HTML. Então, aqui nós temos aqui o UL, que é a tag UL, que ela vai criar listas com marcadores, geralmente bolinhas. Então, se vocês vierem bem aqui, nesse formato aqui, vocês estão conseguindo ver, vocês conseguem visualizar que ele tem uma lista em formato de bolinhas. Esse é o formato do UL, essa é a lista unordered, e a gente tem aqui a ordered list, que é a OL, no caso. No caso, essa daqui já é uma lista ordenada, que meu amigo chegou a comentar um pouco, e a diferença dela é por conta da lista numerada. Então, ela é automaticamente numerada pelo sistema. Então, você, à medida que for acrescentando itens na lista, ela vai numerando todas elas. Então, a gente tem aqui o LI. O LI, ele é o list item, no caso.
Por quê? Porque, como vocês já chegaram a perceber um pouquinho, a gente tem muitas tags que elas precisam abrir e fechar. Como meu amigo comentou, é muito importante que vocês lembrem de fechar a tag, porque senão pode dar erro. E normalmente ele vai apitar um erro de fato. Mas é importante vocês terem essa noção de que é importante fechar. No caso, a UL, nós criamos aqui uma tag OL, ou uma tag UL, e nós precisamos, e ela basicamente ela é a estrutura da lista, ela é o formato lista, ela está indicando que ali é uma lista. Só que o quem vai montar ou acrescentar os itens dessa lista é o LI. Então você vai abrir a UL, ou OL, e você vai colocar o LI lá dentro. Se puderem, acho que eu falei meio bagunçado, mas é basicamente isso. Vocês irão abrir a lista e vocês vão colocar os itens nessa lista. Bem intuitivo até, então vocês conseguem visualizar aqui mais ou menos como é que ele fica nesse pequeno formato. Aí, eu vou, no caso, isso daqui é já uma parte de semântica, eu vou voltar um pouquinho ali para o código, como vocês podem ver. Então, o que que eu tinha comentado um pouquinho a respeito? Deixa eu só limpar aqui. Beleza. Deixa eu só dar um pouquinho. Ok, vocês estão conseguindo visualizar bem? Se não conseguirem, me avisa. Mas aqui, a gente tem, no caso, a order list, opa, caso a... Ei, misericórdia. Ah, com o O fica difícil, né, pessoal? Ai, o L e... Gente, esse VS Code, depois que pegou esses aqui, ficaram irritantes, ó. Meu Deus do céu. Tá. Essas aqui são as nossas tags de lista. No caso, a UL, que é a lista não ordenada, e a OL, que é a lista ordenada. A gente abriu a lista, como vocês podem ver. Então, quando vocês clicam aqui em cima, ela até marca onde ela abre e onde ela fecha. E a gente vai aqui acrescentando nossos LIs. Então, aqui nós temos nosso primeiro item, então a gente coloca item 1. Quando a gente vem para cá, ele já indica aqui nossa primeira lista de itens. Vou até colocar aqui uma L. Então, aqui, até colocar aqui um títulozinho H1. Então, aqui, como eu falei, a gente vai abrir a nossa lista, no caso a UL, e vamos acrescentar alguns itens nessa lista de fato. Então, a gente tem aqui item 1, item 2, e aí vocês podem ver que ela já vai montando aqui a nossa lista, no caso, seguindo a regra dos pontinhos, no caso, que é assim que ele vai montando. Já a OL, como a gente tinha visto um pouquinho ali, ele vai fazer a lista numerada. Ou seja, ao invés de ser uma lista com pontinhos, ele vai fazer a lista com números. E aí a gente consegue já ir fazendo esse formato de lista. E aí vocês podem ir colocando, enchendo essas listas aqui em vários formatos, mas é basicamente isso. É assim que vocês montariam uma lista assim no HTML. Então, uma coisa que dá até para perceber é que vocês conseguem escrever muito texto corrido aqui no HTML. Eles conseguem montar páginas web, mas ele também consegue ser utilizado para texto. Então, é muito importante ter essas pequenas noções aqui. Mas, no dia a dia, já vocês têm uma pequena noção, e é bom vocês já terem essa pequena noção de tags dentro de tags, porque acredito que isso é algo extremamente comum no HTML, porque vocês tinham visto H1, H2 e tudo mais, mas sim, é perfeitamente possível você vir aqui e colocar um H2 dentro de um H1. Isso no momento isso não vai fazer diferença, tanto que eu vou colocar aqui teste de H2. Você pode colocar tags dentro de outras tags, e no caso do H1 e H2, isso não afeta eles no momento. Mas, como vocês podem ver, funciona. Então, tá aqui o H1, ele abre aqui, fecha aqui embaixo, e o H2 está dentro dele. No momento, isso não afeta, por conta de algumas características do HTML e do CSS, que eu não preciso entrar nesse detalhe aqui por enquanto, mas é bom vocês terem essa noção de que, sim, vocês vão escalonando e vocês vão colocando vários e várias tags dentro de outras tags. E é muito importante vocês terem essa organização justamente para vocês não se perderem. Porque às vezes você tem códigos de HTML gigante que você não sabe mais ou menos onde é que fecha alguma coisa e onde é que abre. Às vezes a abertura está aqui tá aqui na linha 14, ele fecha lá na linha 624. Então, é bom vocês terem essa organização de saber mais ou menos onde que você vai começar, onde você vai fechar uma tag. Muito bem. No caso, aí a gente vem um pouquinho aqui para a semântica.
No caso, é basicamente o cérebro, né? O que eu queria dizer? É a questão da legibilidade do código. Na prática, visualmente, essa organização de código, gente, ela talvez não seja tão necessária assim no caso, na página web. Talvez essa organização de código não seja tanto visível nessa página web. Entretanto, ela acaba tendo várias implicações por debaixo dos panos. Mais especificamente algumas aqui, com a questão de motor de busca, acessibilidade, manutenção e performance web. O motor de busca que eu havia comentado. É muito importante, quando você faz uma tag, você está indicando para o navegador o que é aquele tipo, o que é aquele tipo textual, o que é aquele elemento e tudo mais. O motor de busca, os navegadores, eles indexam essa estrutura para poder compreender o conteúdo todo. Então, ele vai estruturar a página, ele vai montar a sua página web muito com base, ou melhor, 100% em base em cima do que você desenvolveu no código. Então, você ter um código legível, um código bem estruturado, ele acaba por facilitar também o navegador. Isso implica diretamente também na performance do performance web, porque você tem um site semântico melhor, ele carrega melhor também. Ele é mais fácil de utilizar com CSS, ele alcança mais, consequentemente, ele vai alcançar mais usuários, ele vai ter uma performance um pouco melhor. Eu podia até dar um exemplozinho, inclusive, daqui a pouco, de um site aqui que me incomoda um pouquinho de vez em quando. Mas o que acontece? Também é a questão da acessibilidade. Então, você indicar, por exemplo, cadê? Por exemplo, já aproveitando aqui, vamos nessa lista 1. Opa, não, sabe, deixa eu deixar essa listão aqui. Eu vou abrir um parágrafo aqui. Vou abrir um parágrafo testando, opa, testando o Strong. No caso, a gente vem aqui no Strong e a gente vai colocar aqui um negrito. O Strong, ele vai aparecer bem aqui, como vocês podem ver, eu criei um parágrafo, e dentro desse parágrafo eu coloquei um Strong. Deixa eu só Ctrl S. E dentro desse parágrafo, dentro dessa tag eu coloquei um Strong, dentro desse parágrafo. Como vocês podem ver, o Strong ele é basicamente um negrito aqui. Ele acaba por atuar como um negrito e vocês podem ver que ele tem uma certa diferença aqui para as demais letras, as demais palavras. O outro, no caso, seria o M, para dar ênfase, né? Que ele é basicamente um itálico. Então, quando eu coloquei aqui, parágrafo, tá aqui o strong e tá aqui o M. Eu abri e fechei, dentro eu coloquei um itálico. E aqui vocês conseguem visualizar que o nosso parágrafo, ele tem aqui, ele continua aqui, e nós temos aqui um negrito, e nós temos aqui um itálico. Esses aqui, como eu havia comentado lá, um pouquinho, eles são termos de semântica. Então, eles acabam indicando alguma mudança, no caso, ou seja, ele basicamente o strong quer dizer que é algo importante, ele quer dizer que é algo importante, e o em, ele quer dar ênfase para isso. Talvez, no dia a dia, vocês acabam não percebendo tanto isso, mas para o navegador isso aqui é importante. Por que para o navegador isso aqui é importante? Até por conta de questão, gente, de acessibilidade. Porque hoje em dia existem muita gente, né, que tem deficiências no caso, né, tem muita dificuldade de acessar algumas páginas web, e uma das formas de você conseguir contornar isso, de você conseguir melhorar ou facilitar a vida para essas pessoas, é você justamente fazer um código com uma boa semântica, é você estruturar o HTML de vocês de acordo com como podemos dizer, as normas, as boas práticas do código. Então, se você está querendo dar ênfase no texto de alguma forma, você podia escrever só um parágrafo? Podia, mas você também pode colocar um strong ali e você indicar que aquilo ali é uma seção extremamente importante ali para o navegador web. Ou outras formas também, que eu vou demonstrar um pouquinho depois. Então, a acessibilidade é muito importante, ela é muito afetada por essa questão da semântica. Não sei quanto tempo vocês vão conseguir levar ainda para montar de fato as suas próprias páginas web, mas dependendo dos locais onde vocês forem trabalhar, isso é algo que vai ser muito pedido, porque hoje em dia é extremamente importante que o site, o aplicativo, tudo de vocês, eles tenham um certo grau, nível de acessibilidade. Então, é muito importante que vocês se atentem para essa questão da semântica no HTML. A outra questão também é a própria manutenibilidade, ou a capacidade de fazer manutenção nesse site ou nesse código mais especificamente, né? Porque, querendo ou não, gente, vocês vão aprender um pouquinho depois que muitas vezes você acaba não ficando, você não acaba trabalhando 100% no seu código de forma independente. Muitas vezes outras pessoas vêm trabalhar com você ou você acaba passando esse trabalho para frente.
Então, gente, é extremamente importante que o seu código ele seja legível, ele tenha uma boa semântica, para que outros desenvolvedores possam, mais tarde, fazer a manutenção desse código. Eles possam saber mais ou menos como é que esse código trabalha, como é que esse código funciona e onde estão os elementos desse código, tanto na parte agora de front-end quanto na parte de back-end. Isso é extremamente importante para todos. Aqui no caso da oficina web, eu estou dizendo que ele é importante mais para o HTML, como os outros também. Mas, basicamente, de semântica, era isso aqui que eu queria passar para vocês. Por fim, já vou fazer algo bastante simples, né? Só para fazer uma pequena demonstraçãozinha, no caso, um currículo em HTML. Como eu falei, a gente tinha aqui uma pequena, a gente teve aqui umas pequenas demonstrações de códigos, mas no momento aqui eu vou fazer só essa pequena demonstraçãozinha aqui para vocês com um pequeno currículo. No caso, esse currículo acredito que pode ser o meu mesmo, né? Ou pode ser, então, vou criar um currículo aqui, no caso, só para, deixa eu fechar esse daqui, ou droga, fechar slide. É, bacana do pessoal. Certo. Não posso fechar aquele lá, então. Uma pena. Tá bom, então, vamos lá. Eu vou fazer só. Uhum. Ah, tá. Beleza, então, essa primeira, essa primeira atividade aqui no momento que eu vou só demonstrar vai ser bem rapidinho, prometo. Mas é só um pequeno currículo em HTML, no caso. Vamos, aqui temos a parte do cabeçalho e contato, experiência, formação, e só um pequeno destaque aqui, mas basicamente a estrutura são essas daqui. Então, cabeçalho, contato, experiência e formação. No caso, defino o nome completo utilizando a tag e as informações de um contato em um parágrafo, aplicando a aprendizagem de uso, tal. Aí, eu podia ter feito um pouquinho mais detalhado, né? Mas, basicamente, a gente fazer um pequeno currículozinho, mais especificamente aqui. Deixa eu já organizar um pouquinho aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vou fazer só uma pequena demonstraçõezinhas aqui, no caso. Então, vamos lá. Nome. Eu coloquei lá que eu queria um em, no caso. Então, o título da sessão deve ser em, para cargo também, os listas detalhadas, responsabilidade. Vou colocar meu nome itálico, porque eu quero. Então, no caso aqui, Elton, meu nome é Elton Pessoa Martins de Oliveira. Esse é meu nome, eu coloquei um H1, e dentro eu coloquei um itálico. Podemos visualizar aqui, ficou um pouquinho grande. Mas aqui temos aqui meu nome, no caso, e o meu nome de fato em itálico. Aqui no caso, já voltando aqui um pouquinho, então temos aqui o cabeçalho e contato, então experiência e formação. Beleza, beleza, beleza. No caso, vou colocar um pequeno parágrafozinho aqui. Telefone para contato, vou colocar aqui. Já deixar ele preencher esse daqui rapidamente. Um Gmail, Otto Oliveira, example. Como vocês podem ver, gente, o VS Code, ele acaba dando muitas e muitas dicas. Então, só de você já colocar já alguma coisa, como eu tinha comentado, então eu coloco um P, ele já me aparece algumas opções de preenchimento. No caso aqui já tem um P, então eu coloco P aqui de fato. Ou esse aqui já são do Generate já, que o VS Code ele aderiu esse negócio agora. Mas enfim, então eu já criei aqui um pequeno nome, coloquei meu nome itálico, temos aqui dois parágrafos, no caso um de telefone e um de Gmail. Eu podia, na realidade, até colocar esse Gmail aqui um pouco dentro desse aqui para economizar um pouquinho de espaço. Então temos aqui nosso nome, e-mail. Ah, tá, entendi. Ah, gente, meu preenchi, desculpa. É, realmente. É, o meu print, no caso. Ele tá me impedindo de salvar o espaçamento aqui. Não, mas tudo bem, então. É, ok. Então, deixa eu passar ele aqui para baixo. Beleza. Então, aqui temos nosso nome, número para contato. Aqui, o que ele tinha comentado a respeito de sessões. No caso, ele quer uma sessão, então eu vou colocar um H2. E ele quer uma sessão, no caso, em itálico. Não, não, desculpa, gente. Ele quer uma sessão em. Então, aqui temos, no caso, eu vou colocar aqui um pouquinho um resumo meu.
Então, aqui já fiz um pequeno resumo. E aqui eu poderia preencher, de fato, um pouco, falar um pouco sobre mim. Então, meu nome é Elton, eu sou uma pessoa, sou estudante, sou estudante de engenharia da computação, sou estudante de engenharia da computação e estou no sétimo período, ou semestre. Então, já fiz aqui um pequeno negócio. Então, aqui, eu cheguei a fazer um nome H1, título principal, no caso. Na verdade, sabe o que seria bom até? Não, deixa pra lá. No caso, deixa meu nome aqui, um pequeno resumo. Eu posso colocar mais coisas aqui, mas acho que eu posso parar por aqui. E a outra tag, se eu não estou enganado, no caso, se eu estou enganado, não, né? A gente pode colocar uma tag strong aqui, indicando que eu sou estudante de engenharia da computação na Unifesp. Então, talvez seja até melhor eu fazer isso daqui. Eu dar ênfase, ou indicar que é o mais importante, a Unifesp. Então, eu vou colocar aqui um strong Unifesp. Pronto. Meu nome é Elton Pessoa, sou estudante de engenharia da computação. Na Unifesp, estou no sétimo período. A gente também tinha a tag, no caso, de itálico, mas ele tinha comentado só para colocar aqui em cima, então vou deixar aqui, no caso, nas sections e no meu nome. Então, beleza. No geral, era basicamente isso aqui. Eu posso entrar com outras coisas aqui, mas eu vou colocar aqui agora formação. É, vou parar por ali e vou aqui no agora formato de lista. No caso, eu vou querer uma pequena lista. Vai ser a lista mesmo, o L. Ainda bem que ele já deixou isso claro. Formação. Então, eu já entrei com formação. Eu vou colocar aqui a nossa lista, abrir a nossa lista, né? Agora eu vou colocar aqui os nossos itens. No caso, meu listing aqui de formação não tem muita coisa, então não tem muita coisa, tanto é só ensino médio completo, e ali cursando engenharia. Ah, faz. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, gente. Por favor, não façam um currículo também assim, não, porque senão aí já era, né? Mas aqui temos uma pequena formação. Aqui temos uma lista, né? Que eu abri aqui a lista, no caso a lista não ordenada. Se eu quisesse também, por exemplo, uma lista, no caso, ordenada. Então, deixa eu fazer aqui não, uma OL, e eu vou querer uma lista de, sim, sim. Vou colocar aqui coisas que eu gosto, no caso. Eu vou colocar aqui, é, que eu gosto. Então, temos aqui meu nome, um pequeno resumo, formação, o que eu gosto, no caso. Gosto de jogar videogame? Jogar videogame, posso colocar aqui, mexer com front-end. Se eu sou meio doido, vocês acabam percebendo isso aqui, né? Então, mexer com front-end. Aqui, então, temos uma lista não ordenada, em formato de pontinhos, que eu abri e fechei, o L, uma lista ordenada, organizada numericamente. Então, esses são, basicamente, gente, aqui já está, querendo ou não, englobando tudo que a gente acabou de ver, basicamente, nessa aula. Então, a gente acabou vendo uma pequena revisãozinha de H1 e os demais, no caso H1, H2, só foquei neles por enquanto. Parágrafos, aqui o itálico, opa, no caso aqui o itálico, foi itálico aqui, né, gente? Tô ficando maluco, não. Pois é, itálico, a gente acabou vendo aqui um pouquinho de strong, a gente viu aqui as listas, no caso a não ordenada e a ordenada, e basicamente é isso. Eu podia preencher esse currículo um pouquinho mais, mas eu vou parar por aqui, porque se eu não estou enganado, acredito que eu tenha passado em tudo aqui. Acabei de ver. Realmente. Então, coloquei meu nome itálico e aqui os em. Então, eu vou até. Só um instante. 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 Então, eu vou até. Só um instante
Vou até preencher um pouquinho aqui. Utilizei em, aqui no caso, utilizei um strong, utilizei aqui um strong, aqui é um título H1, vou colocar aqui por dentro, não tem problema. Utilizei H1 e italic. Pois é, pois é, pois é. Pois é. Então, e aqui no caso foram a lista ordenada, aproveitar até, olha aqui, utilizei LI, opa, não, utilizei UL, que é na ordenada, e aqui eu vou colocar que eu utilizei a OL. Então, aqui mais ou menos o que a gente acabou de, basicamente, revisar mais ou menos o que a gente viu um pouquinho na aula passada, que foram basicamente a estrutura HTML, em geral, opa. Então, a gente, aqui o nosso doctype, opa, ou temos aqui o nosso pequeno doctype, que vai basicamente a base aqui, a raiz do nosso projeto. Temos aqui nosso head, nosso body, aqui é onde vai tudo, aqui é onde vai tudo. E aqui temos basicamente o que nós revisamos e vimos nesta aula de fato. Então, eu acredito que eu acabei passando tudo que a gente viu aqui nessa aula. Se quiser, eu posso até depois especificar um pouquinho mais e mandar esse código para vocês, se vocês quiserem. Mas é basicamente isso. Então, por fim, o que ficou agora é basicamente o desafio da semana. Basicamente, eu vou querer um desafio dos top 5 filmes. Eu quero só uma pequena lista. Vocês podem fazer uma lista ordenada, não ordenada, ou vocês podem fica a critério de vocês, mas só vou querer basicamente um top 5 filmes de vocês. Podem colocar um título, não, estes são meus top 5 filmes, tal, 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 um parágrafo com o nome de vocês e a lista. Então, eu posso até escrever isso lá no grupo para vocês. Mas é basicamente isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, no caso. Perfeito, perfeito, Elton. Muito bom. Ok. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Parece interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui agora nos. Ah, tá. Ah, tá. Tu foi respondendo, né, o pessoal, né? É que eu não acabei vendo. Oi. Sim. Tá bom. Permitido anexar link dos trilhos? Ah, se você quiser, amigo. No caso. Não, não. Não. Pois é. Elton, o Bruno, ele pediu para tu demonstrar como é que roda a extensão do Live Server lá. Ah, tá. Não, tudo. Vou dar uma olhada nos Ele comentários. pediu. Eu vou ler e ver o que eu consigo responder também. Só um instante. No caso, o Live Server, depois que você instala ele, aqui, ele vai aparecer aqui as opções de disable, você não mexe aqui, é só você apertar instalar aqui, e ele vem aqui para baixo. Então, aqui para baixo, bem aqui no canto inferior direito, é a palavra Go Live. Opa, só me daí. Tá, tem a palavra Go Live. Quando você aparece o Go Live, você clica nele, ele começa a startar, e ele abre a nossa porta, no caso, o nosso servidor, né? Então, aí ele consegue já abrir o nosso serverzinho aí. Agora, se precisa CSS, eu vou deixar passar, porque CSS, a gente não passou tanto assim do CSS, mas eu vou pegar bastante com vocês CSS, um pouquinho mais para frente, porque isso engloba até algumas coisas mais da minha área, né? Porque eu, no caso, sou um desenvolvedor front-end, então CSS ele acaba sendo bem chato algumas vezes, mas ele é legal, dá para fazer bastante coisa com eles. E eu quero que vocês, mais pra frente vocês vão ter um trabalho finalzinho, então eu quero focar um pouquinho mais no CSS mais isoladamente, entendeu? Então, eu vou focar um pouco mais no HTML e vou deixar o CSS um pouco para depois. Mas se vocês quiserem mexer um pouquinho no CSS, como eu falei, só recapitulando um pouquinho da aula anterior, caso vocês ainda queiram ver um pouquinho só. Mas no caso, CSS, como eu comentei, então vocês têm aqui as nossas tags,
Todas elas têm nome, e aqui vocês têm o CSS. No caso, para vocês importarem o CSS, vocês precisam vir aqui, e vocês vão colocar aqui link. Como eu comentei, ele já vai completar direto, porque o VS Code já tá mais ou menos assim. Até por isso, inclusive, por conta dessa questão do VS Code completar muito do que a gente está fazendo aqui agora, algumas extensões acabaram perdendo sentido. Por exemplo, a gente tinha uma extensão que ela servia para poder ajudar a gente no HTML. Só que o VS Code completa quase tudo hoje em dia, então essa extensão ficou obsoleta. Muitas dessas extensões de completar ou melhorar código, o VS Code por si só ele já faz. Então, hoje em dia a gente usa extensões mais técnicas hoje em dia para outras coisas, no caso. Mas no geral o que a gente usa é o Live Server e eu tenho utilizado o Pretty para organização de código. Então, quando você for utilizar o CSS, você cria o arquivo CSS, então pode ser styles ou main CSS, e aí você precisa vir aqui no head, vocês vêm aqui no head e vocês precisam importar ele. No caso, vocês colocam o link, o rel style sheet, o href, esse aqui no caso, o href, ele está indicando qual que é o arquivo que ele vai acessar, no caso, o arquivo style CSS. Posteriormente, eu vou explicar mais sobre essa tag link, que essa serve até mesmo para navegação e outras coisas, mas eu vou deixar por enquanto só isso. Aí vocês podem importar aqui o style CSS, e aqui no CSS vocês fiquem à vontade para brincar. No caso, ele vai seguir normalmente um que formato? Você entra com o nome da sua tag, você abre uma chaves aqui, e aí você pode ir completando com outras coisas. Então, de básico, eu posso pedir para vocês colocar um color, um size, já vou passar só alguns básicos aqui. O calor. É, font size, né? Realmente. No caso, cadê? Aqui, essa aqui são só algumas, mas como eu falei, eu quero pegar bastante CSS com vocês um pouco mais para frente. Mas basicamente aqui, você vai entrar com o nome da sua tag e vai entrar com algumas estilizações aqui. Como eu comentei com vocês, pessoal, o VS Code tem completado bastante, então vocês podem pesquisar, ou vocês podem ir clicando aqui, Ctrl espaço, e aí vocês vão ter uma série de estilizações aqui que a gente vai ver mais para frente. Então, display, height, que é a altura do componente, widget, que é a largura, border, color, margem, padding, enfim, tudo isso aqui, gente, pelo menos os principais eu vou ver com vocês, entendeu? Porque, gente, é muita coisa de CSS. Tem gente que trabalha com CSS, né? Então, basicamente isso. Mas não vou cobrar o CSS. Se vocês quiserem fazer com CSS, vocês podem colocar uma corzinha, um font size, um tipo de texto. Mas eu não vou cobrar de fato dessa atividade de vocês. Eu vou deixar vocês mais tranquilos sobre essa questão. Uma boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.